Os aspectos das espécies de nacionalidade. A nacionalidade ela é dividida em duas espécies: a nacionalidade primária ou a originária, e a nacionalidade secundária ou adquirida. A nacionalidade primária é involuntária, sendo imposta de maneira unilateral pelo Estado ou pelo nascimento, sendo assim independente de sua vontade. A involuntariedade está ligada ao fato de cada Estado estabelecer normas diferentes para conceder a nacionalidade àqueles que nascem sob o seu governo. Nesse sentido, existem a nacionalidade, dois critérios adotados para a definição da nacionalidade, que é o ius sanguinis e o ius solis, que é esses nomes vêm da língua em latim. No primeiro, a nacionalidade é determinada pelo laço consanguíneo, ou seja, pela antecedência, não considerando para a aquisição o local do nascimento. Tal critério é muito utilizado nos países de imigração, para que não perca o vínculo com seus descendentes. Já no segundo caso, o critério de territorialidade é o local do nascimento do indivíduo, que determina sua nacionalidade sem levar em consideração sua descendência. Tal critério é muito utilizado em países de imigração, países novos, pois, assim, os descendentes dos imigrantes passam a constituir o povo deste estado recém-formado. Já a nacionalidade secundária, ao contrário da primária, é voluntária, posto que é adquirida pela naturalização, ato de vontade da pessoa, que pode ser requerida em razão do casamento. Por exemplo, os requisitos para a aquisição da nacionalidade variam de acordo com as regras de cada estado, e por isso é possível a existência de polipátridas, pessoas com mais de uma nacionalidade. Exemplo, pessoas que moram lá nos Estados Unidos, na Itália e no Brasil. Ambos têm 3 nacionalidades. E apátridas, pessoas sem nacionalidade. São aquelas que não foram reconhecidas de forma alguma. Sequer tiveram registros. E assim, o filho de um italiano precoce do curso superior. São hipóteses previstas na Lei nº 6.815 de 1980, mais precisamente nos artigos 115, incisos 1º e 2º e artigo 116, que culminaram com a concessão da naturalização brasileira. Pois bem, no inciso 1 do artigo 115, ele determina que, no caso de estrangeiro admitido no Brasil até a idade de 5 anos de idade, radicado definitivamente no território nacional, desde que requeira a naturalização até 2 anos após atingir a maioridade, estar-lhes a concedida. Já no inciso 2 do mesmo artigo, que é o artigo 115, determina que o estrangeiro que tenha vindo residir no Brasil antes de atingir a maioridade e desde que haja feito o curso superior em estabelecimento nacional, ao requerer a naturalização até 1 ano depois da formatura, estar-lhes a concedida. Já no artigo 116 da Lei 6.815 de 1980, determina a naturalização precoce do estrangeiro que é admitido no Brasil durante os primeiros 5 anos, de vida, e que tenha estabelecido residência definitivamente no território nacional. Poderá ser intermédio do seu representante legal enquanto for menor de idade, requerer a emissão de um certificado provisório de naturalização, que valerá como prova de nacionalidade brasileira até 2 anos após ter atingido a maioridade.
A naturalização torna-se a definitiva se o provisoriamente nacional confirmar expressamente sua intenção de continuar brasileiro dentro do prazo de 2 anos após atingir a maioridade. Ambos os requerimentos serão direcionados ao Ministério da Justiça. Aquisição da nacionalidade pela territorialidade. Levando em consideração o fato do Brasil ser um país de grande imigração, adotou-se o critério de territorialidade, ou seja, o ius solis, que é direito de solo, para a aquisição da nacionalidade brasileira. Sendo assim, quem nasce em território brasileiro é considerado brasileiro, mesmo que aqui esteja de maneira transitória e legal. Os brasileiros naturalizados, a chamada nacionalidade secundária, são aqueles que adquirem nacionalidade brasileira exigido aos originários de países de língua portuguesa. Apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. E também os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos. A aquisição da nacionalidade secundária ela ocorre por meio da naturalização expressa e da naturalização tácita. A naturalização tácita ela ocorre sem a manifestação de vontade do estrangeiro. De acordo com a Constituição de 24 de fevereiro de 1891, no artigo 69, no parágrafo 4º, era previsto que os estrangeiros que se encontravam no Brasil no dia 15 de novembro de 1889, eram considerados brasileiros naturalizados. O estrangeiro ele deveria abdicar da sua nacionalidade de origem. A naturalização expressa é o ato pelo qual o cidadão de um determinado estado abdica a sua nacionalidade de origem para abraçar a do outro país onde ele vive. A naturalização expressa ela pode ocorrer de 2 maneiras, ordinária e extraordinária. A naturalização ordinária ela é concedida para aqueles indivíduos que comprovar ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, ler e escrever a língua portuguesa, a inexistência de condenação penal e residência no país pelo prazo mínimo de 4 anos, que podem ser reduzidos quando se tem filhos natos ou possuir cônjuge brasileiro, prestar serviços relevantes ao país ou ser recomendado por sua capacidade profissional científica ou artística. A naturalização na modalidade extraordinária ela será concedida para a pessoa que não possuir condenação penal e comprovar que mora no país, no caso no Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos. A não distinção de brasileiros natos e naturalizados pela lei. A Constituição Federal ela proíbe a distinção entre brasileiros natos e naturalizados por meio da lei, conforme dispõe no artigo 12 do parágrafo 2º, salvos nos casos previstos nessa Constituição. A própria norma constitucional ela expressa exceções, sendo elas a extradição, os cargos, funções e propriedades de empresa jornalística de radiodifusão sonora de sons e imagens. Na extradição, brasileiros natos não existe a possibilidade de serem extraditados, porém o naturalizado pode ser sim extraditado quando cometido crime comum antes da naturalização ou comprovado o envolvimento dele com o tráfico. Nos cargos, os seguintes cargos podem ser ocupados somente por brasileiros. Vou citar alguns aqui porque são um pouquinho longos, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Presidente da República, o vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados. Esses tipos de cargos assim, eles só podem ser exercidos por brasileiros natos. Exceto um, que é acho que se eu não me engano é ministro das Relações Exteriores, que pode ser brasileiro naturalizado. Se não me falha a memória, é isso mesmo. As funções, elas ficam reservadas ao Conselho da República 6 cadeiras obrigatórias a brasileiros natos. E a propriedade de empresa jornalística de radiodifusão sonora
de sons e imagens para que o brasileiro naturalizado seja proprietário de quaisquer dessas empresas, o tempo de sua naturalização deve exceder 10 anos, conforme a Constituição de 1988. Olá, meu nome é Ana Júlia Laurindo Almeida, sou aluna da Universidade Federal do Piauí. Estou cursando a Administração Pública. Estamos estudando a matéria de Cidadania e Direitos Sociais e eu irei falar sobre a nacionalidade. O tópico que eu vou abordar é brasileiros natos. Para um cidadão ser considerado brasileiro nato, ele tem que ter nascido na República Federativa do Brasil, mesmo que os pais dele sejam estrangeiros e ele tenha nascido no Brasil, ele é considerado brasileiro nato. E também aqueles que nasceram no estrangeiro, mas que tenham o pai ou a mãe brasileira e que estejam trabalhando, né, na República Federativa do Brasil. E também os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que tenham sido registrados no Brasil. Ou, né, aqueles que venham residir aqueles que venham a residir no Brasil, né? São considerados brasileiros natos. A aquisição da nacionalidade pela consanguinidade é justamente pelo laço sanguíneo, né? É o caso de uma pessoa nascida no estrangeiro, mas que seus pais sejam brasileiros, ou o pai ou a mãe. E ele trabalha no Brasil, ele é considerado brasileiro nato pela consanguinidade, né? Pelo seu laço sanguíneo com brasileiros. E também aqueles, né, que nasceram no estrangeiro, mas que são registrados no país, no Brasil, ou também aqueles que estejam residindo no país, como eu já havia citado antes. Então, esse é o caso de nacionalidade pela consanguinidade. Pela consanguinidade, na verdade. E a perda da nacionalidade, né, que se dá àqueles indivíduos, né, aqueles cidadãos, aqueles que tiver sua nacionalidade interrompida, né, ou cancelada, né, pela justiça em virtude de alguma atividade nociva à pátria que ele tenha realizado dentro do país. Aqueles que adquiriram outra nacionalidade, né, brasileiros que vão para outros países e lá eles se autonaturalizam naquele país. Por exemplo, um brasileiro que foi para os Estados Unidos e chegou nos Estados Unidos, ele se naturalizou. Então, ele perdeu a nacionalidade, ele já não é mais brasileiro.